Já sentiu aquele incômodo persistente, a sombra de uma dúvida que paira sobre a autenticidade da sua própria vida? Como se algo fundamental, algo em que você investe fé e energia, fosse, na verdade, uma construção frágil, uma ilusão cuidadosamente cultivada? Essa sensação, por mais perturbadora que seja, é o ponto de partida para uma jornada filosófica essencial, um mergulho nas profundezas da psique humana, guiados pela pena perspicaz de Fyodor Dostoiévski. Imagine, por um instante, que a realidade que você conhece, os valores que você defende, as relações que você nutre, tudo isso repousa sobre uma base instável, uma mentira que, ao ser desmascarada, ameaça desmoronar todo o seu mundo. Assustador, não é? Mas Dostoiévski não nos oferece escapismo fácil. Ele nos confronta com essa possibilidade, convidando-nos a examinar criticamente as fundações de nossa existência. Afinal, o que aconteceria se as certezas que nos guiam fossem apenas narrativas reconfortantes, criadas para nos proteger da angústia da liberdade e da responsabilidade? A filosofia de Dostoiévski não é para os fracos de coração. Ela exige coragem para questionar o status quo, para desafiar as convenções e para enfrentar a própria sombra. Mas a recompensa é inestimável, a oportunidade de construir uma vida mais autêntica, mais consciente e mais alinhada com a verdade, por mais incômoda que ela possa ser. Ao explorar as obras de Dostoiévski, desvendamos os mecanismos psicológicos que nos levam a construir essas mentiras, desde a necessidade de encontrar um sentido em um universo aparentemente caótico, até o medo de encarar a própria finitude. Prepare-se para questionar suas crenças mais arraigadas, para revisitar suas memórias e para reavaliar seus relacionamentos. Não se trata de demolir tudo o que você construiu, mas sim de fortalecer as fundações, substituindo a areia movediça da ilusão pelo alicerce sólido da verdade. Dostoiévski nos mostra que a vida autêntica não é isenta de sofrimento, mas que é justamente na capacidade de enfrentar a dor com coragem e honestidade que encontramos a verdadeira beleza e o verdadeiro significado. As próximas reflexões prometem iluminar os cantos mais escuros da sua alma, oferecendo ferramentas para navegar a complexidade da existência com clareza e propósito, e permitindo que você se liberte das amarras da autoilusão. Esteja pronto para desvendar como a busca incessante por validação externa pode nos aprisionar em uma teia de expectativas irreais, sufocando nossa verdadeira essência. Descubra como o medo da rejeição nos impede de expressar nossa autenticidade, levando-nos a adotar máscaras que nos distanciam de nós mesmos. Aprenda a identificar as narrativas que você internalizou ao longo da vida, as histórias que você conta a si mesmo para justificar suas escolhas e evitar a responsabilidade. E, o mais importante, descubra como romper com esses padrões destrutivos, abraçando a vulnerabilidade e a imperfeição como caminhos para a liberdade e a realização. As obras de Dostoiévski não são apenas literatura, mas um guia prático para uma vida mais autêntica e significativa. Diante daquela pontada de incerteza sobre a autenticidade da sua própria jornada, é crucial entender o terreno fértil onde essa dúvida germina. A filosofia de Dostoiévski, em sua essência, é um retrato cru e honesto da condição humana, desprovido de ilusões e idealizações. Ele nos apresenta um mundo onde a razão, por si só, não é suficiente para dar sentido à existência, e onde a busca por um propósito transcendental muitas vezes se choca com a dura realidade da imperfeição e da finitude. É nesse hiato entre o ideal e o real que reside a mentira que sustenta nossa existência. A importância desse tema reside na sua capacidade de nos libertar das amarras da autoilusão,
Vivemos em uma era de superficialidade e de busca incessante por validação externa, onde as redes sociais e a cultura do consumo nos bombardeiam com imagens de perfeição e sucesso inatingíveis. Essa pressão constante para nos encaixarmos em um molde predefinido nos leva a construir fachadas, a esconder nossas vulnerabilidades e a negar nossa verdadeira essência. Ao confrontarmos a mentira que sustenta nossa existência, podemos nos libertar dessa armadilha e abraçar a autenticidade como um valor fundamental. Para compreender plenamente a filosofia de Dostoiévski, é essencial ter em mente alguns conceitos-chave. O primeiro deles é o existencialismo, corrente filosófica que enfatiza a liberdade individual e a responsabilidade pelas próprias escolhas. O problema é que essa mentira nos impede de viver plenamente, nos aprisionando em um ciclo de expectativas irreais e de frustrações constantes. O conteúdo a seguir irá nos ajudar a desconstruir essas narrativas, a confrontar nossos medos e a construir uma vida mais autêntica e significativa. Visualmente, poderíamos imaginar uma pessoa usando diversas máscaras, cada uma representando uma mentira que a impede de ser quem realmente é, e ao longo do vídeo, essa pessoa se libertando dessas máscaras, revelando sua verdadeira face. Agora, pronto para confrontar as mentiras que te limitam, compartilhe suas reflexões e dúvidas nos comentários abaixo. Sua experiência é valiosa e pode inspirar outros. Inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais fundo no universo de Dostoiévski e na busca por uma vida autêntica. Seu feedback é fundamental para continuarmos essa jornada juntos. Sua voz faz a diferença. O objetivo central é desconstruir as mentiras que nos aprisionam, transformando a reflexão filosófica em ação concreta. Para isso, propomos um caminho estruturado, focado em autoconsciência, questionamento e ressignificação. O primeiro passo é identificar as áreas da sua vida onde você se sente mais vulnerável ou insatisfeito, onde você se percebe agindo de forma automática, repetindo padrões que não te trazem felicidade. Essas áreas são, geralmente, onde a mentira está mais enraizada. Um exemplo prático: imagine que você sempre sonhou em ser artista, mas, por pressão familiar ou social, seguiu uma carreira mais segura e estável. A mentira aqui pode ser a crença de que você não é bom o suficiente, de que a arte não é um caminho viável ou de que a felicidade só pode ser encontrada na segurança financeira. O segundo passo é questionar essa crença. De onde ela veio? Quem te disse isso? Existem evidências que a sustentem? Ao analisar criticamente essa mentira, você pode perceber que ela é apenas uma construção social, uma narrativa limitante que te impede de seguir seus sonhos. O terceiro passo é ressignificar essa experiência. Em vez de se sentir frustrado por não ter seguido seu sonho, você pode reconhecer que essa experiência te ensinou importantes lições sobre resiliência, sobre a importância de seguir seus instintos e sobre a necessidade de desafiar as expectativas dos outros. Você pode, então, usar essa experiência como um trampolim para buscar novas oportunidades artísticas, mesmo que seja em tempo parcial ou como um hobby. O importante é não deixar que a mentira te paralise, mas usá-la como um catalisador para o crescimento pessoal. Outro exemplo: imagine que você idealiza seus relacionamentos amorosos, projetando em seus parceiros qualidades que eles não possuem. A mentira aqui pode ser a crença de que você precisa de alguém para te completar, de que o amor é a solução para todos os seus problemas, ou de que você não é feliz sozinho. O questionamento, nesse caso, envolve examinar suas expectativas em relação ao amor. Elas são realistas? Você está buscando um parceiro para te preencher
ou para compartilhar sua vida. Ao reconhecer a mentira da idealização, você pode começar a construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos, baseados no respeito mútuo e na aceitação das imperfeições. A chave para desconstruir a mentira que sustenta nossa existência é a autocompaixão. Não se culpe por ter acreditado em falsidades, por ter se enganado ou por ter repetido padrões destrutivos. Todos nós cometemos erros, todos nós temos nossas fraquezas e todos nós carregamos nossas mentiras. O importante é aprender com essas experiências, perdoar a si mesmo e seguir em frente com mais sabedoria e mais compaixão. Lembre-se que a jornada em direção à autenticidade é um processo contínuo, um caminho que exige coragem, honestidade e perseverança. E, acima de tudo, lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. Em um mundo cada vez mais polarizado e dominado por algoritmos que reforçam nossas próprias bolhas de informação, a compreensão da mentira que sustenta nossa existência se torna não apenas relevante, mas urgente. Vivemos em uma era de pós-verdade, onde fatos objetivos são frequentemente ignorados em favor de narrativas emocionais e ideológicas. Essa tendência, impulsionada pelas redes sociais e pela proliferação de notícias falsas, nos leva a construir mentiras coletivas que nos impedem de dialogar, de construir consensos e de enfrentar os desafios complexos que se apresentam. A urgência reside no fato de que essas mentiras coletivas estão corroendo os pilares da nossa sociedade. A desconfiança nas instituições, a polarização política e o aumento da violência são apenas alguns dos sintomas desse processo. Ao nos agarrarmos a narrativas simplistas e maniqueístas, nos tornamos incapazes de compreender a complexidade do mundo e de encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentamos. A filosofia de Dostoiévski, com sua análise profunda da psique humana e sua crítica à ideologia, nos oferece ferramentas valiosas para combater essa tendência. O problema central é que a maioria das pessoas não está consciente da influência dessas mentiras em suas vidas. Estamos tão imersos em nossas próprias bolhas de informação que nos tornamos incapazes de questionar nossas próprias crenças e de reconhecer a validade de perspectivas diferentes. Essa falta de autoconsciência nos torna vulneráveis à manipulação e nos impede de exercer nosso papel como cidadãos críticos e engajados. Um exemplo prático: durante as últimas eleições, vimos a proliferação de notícias falsas e de teorias da conspiração que visavam manipular a opinião pública. Muitas pessoas, ao se agarrarem a essas mentiras, se tornaram incapazes de analisar criticamente as informações que recebiam e de tomar decisões informadas. Essa situação demonstra a importância de desenvolvermos a capacidade de questionar nossas próprias crenças e de buscar fontes de informação confiáveis. Outro exemplo: a crise climática é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. No entanto, muitas pessoas ainda negam a sua existência ou minimizam a sua gravidade. Essa negação, muitas vezes, é alimentada por mentiras ideológicas que visam proteger interesses econômicos ou políticos. Ao nos agarrarmos a essas mentiras, estamos colocando em risco o futuro do nosso planeta e das futuras gerações. É fundamental que reconheçamos a urgência da situação e que nos unamos para encontrar soluções sustentáveis. A filosofia de Dostoiévski nos convida a confrontar essas mentiras de frente, a desenvolvermos a capacidade de pensar criticamente e a agir com responsabilidade. Ao reconhecermos a nossa própria vulnerabilidade à autoilusão, podemos nos tornar mais abertos ao diálogo, mais tolerantes com a diversidade e mais engajados na construção de um mundo mais justo e sustentável. A hora de agir é agora.
Para desvendarmos a mentira que sustenta a nossa existência, à luz da filosofia de Dostoiévski, precisamos entender alguns pilares conceituais. O primeiro deles é a liberdade. Dostoiévski não a via como um presente incondicional, mas como um fardo, uma fonte de angústia. Por quê? Porque a liberdade implica responsabilidade. Se somos livres para escolher, somos também responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Visualmente, imagine uma encruzilhada com infinitos caminhos, cada um representando uma decisão. A liberdade de escolher qualquer um desses caminhos pode ser paralisante. Em Crime e Castigo, Raskolnikov acredita que está acima das leis morais, que é livre para decidir quem vive e quem morre. Mas essa liberdade autoimposta o leva à culpa, ao sofrimento e, finalmente, à redenção através da confissão. A liberdade, para Dostoiévski, não é a ausência de limites, mas a capacidade de reconhecer e internalizar os limites morais. O segundo conceito fundamental é a angústia existencial. É o sentimento de vazio, de falta de sentido, que surge da consciência da nossa própria finitude e da ausência de um propósito inerente na vida. Dostoiévski acreditava que essa angústia é inevitável, mas que podemos escolher como lidar com ela. Podemos nos refugiar em mentiras reconfortantes, como a crença em ideologias ou em falsos ídolos, ou podemos enfrentar a angústia de frente e construir um sentido para a vida através das nossas próprias escolhas e ações. Já se perguntou, honestamente, sobre o sentido da sua vida? O terceiro pilar é a fé. Dostoiévski não acreditava em uma verdade única e absoluta, mas em uma verdade construída através da experiência individual e do diálogo com os outros. Em seus romances, os personagens estão constantemente em busca da verdade, questionando suas próprias crenças e confrontando as crenças dos outros. A verdade, para Dostoiévski, não é um ponto de chegada, mas um caminho a ser percorrido. Agora que compreendemos os pilares da filosofia de Dostoiévski, como podemos aplicá-los em nossa vida diária para desmascarar a mentira que nos aprisiona? O primeiro passo é cultivar a autoconsciência. Reserve um tempo para refletir sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos. Quais são seus padrões recorrentes? Quais são suas crenças limitantes? Quais são as situações que te desencadeiam emoções negativas? A meditação mindfulness pode ser uma ferramenta valiosa para desenvolver essa autoconsciência. Um exemplo prático: imagine que você tem dificuldade em lidar com críticas. Sempre que alguém te critica, você se sente atacado e reage de forma defensiva. Ao praticar a autoconsciência, você pode começar a perceber que essa reação defensiva é um padrão recorrente que te impede de aprender com seus erros e de crescer como pessoa. Você pode, então, começar a questionar a origem dessa reação. Ela vem de uma baixa autoestima, de um medo de ser julgado? Ao entender a raiz do problema, você pode começar a desenvolver estratégias para lidar com as críticas de forma mais construtiva. O segundo passo é questionar suas crenças. Não aceite nada como verdade absoluta. Pergunte-se: de onde veio essa crença? Quais são as evidências que a sustentam? Existem outras perspectivas possíveis? A filosofia de Dostoiévski nos ensina a duvidar, a questionar, a não ter medo de desafiar o status quo. Um exemplo prático: imagine que você acredita que precisa ter sucesso financeiro para ser feliz. Ao questionar essa crença, você pode começar a perceber que ela é uma construção social, uma imposição da cultura do consumo. Você pode, então, começar a explorar outras fontes de felicidade, como os relacionamentos, a criatividade, a espiritualidade ou o serviço aos outros. Ao expandir sua visão de mundo, você pode se libertar da mentira de que a felicidade depende do dinheiro.
O terceiro passo é abraçar a vulnerabilidade. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas, seus medos e suas imperfeições. A autenticidade surge da aceitação da nossa própria humanidade. Dostoiévski nos mostra que os personagens mais interessantes e complexos são aqueles que reconhecem suas próprias falhas e que lutam para superá-las. Um exemplo prático: imagine que você tem medo de se expressar em público. Ao invés de evitar essas situações, você pode se desafiar a falar em público, mesmo que sinta ansiedade. Ao se expor ao medo, você pode começar a perceber que ele é menos assustador do que você imaginava. Você pode, então, começar a desenvolver a confiança em si mesmo e a descobrir a alegria de compartilhar suas ideias com os outros. No entanto, essa jornada não é isenta de desafios. Um dos maiores obstáculos é a resistência interna. Muitas vezes, estamos tão acostumados a viver sob a influência da mentira que temos medo de abandoná-la. Abandonar a mentira pode significar confrontar nossos próprios medos, abandonar nossos próprios preconceitos e abandonar nossa própria zona de conforto. Outro desafio é a pressão social. A sociedade muitas vezes nos impõe expectativas e padrões que nos impedem de ser autênticos. Para superar esses desafios, é fundamental cultivar a autocompaixão, a paciência e a perseverança. Lembre-se que a jornada em direção à autenticidade é um processo contínuo, um caminho que exige coragem, honestidade e autocompaixão. A jornada para desconstruir a mentira que sustenta nossa existência, inspirada por Dostoiévski, atinge um ponto culminante ao explorarmos estratégias avançadas que transcendem a autoconsciência inicial e o questionamento de crenças. Essas estratégias envolvem a ressignificação da nossa narrativa pessoal e a construção de um senso de propósito alinhado com nossos valores mais autênticos. Um exemplo paradigmático é o caso de Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, que desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica centrada na busca por sentido na vida. Frankl observou que mesmo nas condições mais extremas de sofrimento, aqueles que conseguiam encontrar um propósito para viver tinham uma maior probabilidade de sobreviver. Ele percebeu que a mentira que sustentava a existência de muitos prisioneiros era a crença na inevitabilidade da morte e na ausência de sentido na vida. Ao desafiar essa crença e ao encontrar um propósito, mesmo que pequeno e efêmero, como cuidar de outro prisioneiro ou escrever um poema, eles conseguiam transcender o sofrimento e manter a esperança. A logoterapia nos ensina que a busca por sentido não é uma busca passiva, mas uma escolha ativa. Podemos escolher como interpretar as nossas experiências, podemos escolher como responder aos desafios da vida e podemos escolher como construir um legado que transcenda a nossa própria existência. Essa escolha, no entanto, exige coragem e honestidade. Exige que confrontemos as nossas próprias mentiras e que abracemos a responsabilidade por nossas próprias vidas. A ressignificação da nossa narrativa pessoal envolve a reinterpretação das nossas experiências passadas à luz dos nossos valores presentes. Em vez de nos prendermos a ressentimentos ou a arrependimentos, podemos reconhecer que cada experiência, por mais dolorosa que seja, nos ensinou importantes lições e nos ajudou a crescer como pessoas. Podemos, então, usar essas lições para construir um futuro mais alinhado com nossos sonhos e com nossos propósitos. Outro exemplo inspirador é o caso de Brené Brown, pesquisadora e autora que se tornou conhecida por suas palestras sobre vulnerabilidade, coragem, autenticidade e vergonha. Brown argumenta que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma força. Ao nos permitirmos ser vulneráveis, ao nos mostrarmos autênticos e imperfeitos,
abrimos espaço para conexões genuínas e para relacionamentos significativos. Brown desafia a mentira de que precisamos ser perfeitos para sermos amados e aceitos. Ela nos mostra que a verdadeira aceitação vem da nossa capacidade de nos amarmos e nos aceitarmos como somos, com todas as nossas qualidades e com todas as nossas imperfeições. A obra de Brown, baseada em anos de pesquisa e em entrevistas com milhares de pessoas, oferece um roteiro prático para cultivar a coragem, a compaixão e a conexão em nossas vidas. Ao abraçarmos a vulnerabilidade e ao nos permitirmos ser autênticos, podemos desconstruir as mentiras que nos aprisionam e construir uma vida mais plena e significativa. Para solidificar a importância de desconstruir a mentira que sustenta nossa existência e demonstrar o impacto real da filosofia de Dostoiévski em nossas vidas, é fundamental recorrer a pesquisas, dados e opiniões de especialistas que corroboram essas ideias. A psicologia positiva, por exemplo, tem se dedicado a estudar os fatores que contribuem para o bem-estar e a felicidade, e seus achados convergem com a visão de Dostoiévski sobre a importância da autenticidade, da resiliência e da busca por sentido na vida. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology revelou que pessoas que se sentem mais autênticas e congruentes com seus valores apresentam níveis mais elevados de autoestima, satisfação com a vida e bem-estar psicológico. Esses resultados sugerem que a mentira de viver uma vida inautêntica para agradar aos outros ou para se encaixar em um padrão pré-definido tem um custo emocional significativo. Ao nos permitirmos ser quem realmente somos, ao abraçarmos nossas imperfeições e ao seguirmos nossos próprios valores, podemos construir uma vida mais plena e significativa. Outra pesquisa, realizada pela Universidade da Califórnia, demonstrou que pessoas que praticam a gratidão regularmente apresentam níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão. A gratidão, nesse contexto, pode ser vista como uma forma de desafiar a mentira da escassez, a crença de que nunca temos o suficiente e de que sempre precisamos de mais para sermos felizes. Ao focarmos no que temos, em vez de no que nos falta, podemos cultivar um senso de contentamento e de apreciação pela vida. Além disso, a neurociência tem fornecido evidências de que a prática da meditação, mindfulness, pode alterar a estrutura e o funcionamento do cérebro, fortalecendo as áreas associadas à atenção, à regulação emocional e à autoconsciência. A meditação mindfulness, como mencionado anteriormente, é uma ferramenta valiosa para identificar padrões de pensamento e comportamento que nos aprisionam em mentiras limitantes. Ao observarmos nossos pensamentos e emoções sem julgamento, podemos nos libertar da sua influência e tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos revelou que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é eficaz no tratamento de uma variedade de transtornos mentais, incluindo depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo. A TCC, que se concentra em identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais, pode ser vista como uma forma de desafiar as mentiras que alimentam esses transtornos. Ao aprendermos a questionar nossos pensamentos negativos e a substituí-los por pensamentos mais realistas e positivos, podemos melhorar nosso bem-estar emocional e nossa qualidade de vida. Ademais, a análise de dados de diversas pesquisas tem demonstrado que pessoas que possuem fortes laços sociais e relacionamentos significativos apresentam níveis mais elevados de saúde física e mental. O isolamento social, por outro lado,
está associado a um maior risco de doenças cardíacas, derrame, depressão e demência. Esses resultados reforçam a importância de cultivarmos relacionamentos autênticos e significativos, baseados na honestidade, no respeito e na vulnerabilidade. Ao nos permitirmos ser vulneráveis em nossos relacionamentos, podemos nos conectar com os outros em um nível mais profundo e construir um sistema de apoio que nos ajude a enfrentar os desafios da vida. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, um momento de reflexão e de síntese das ideias que exploramos ao longo deste percurso. Diante da complexidade da filosofia de Dostoiévski, é natural que algumas dúvidas ou questionamentos persistam. Talvez você esteja se perguntando: como posso ter certeza de que estou realmente desconstruindo uma mentira e não apenas substituindo-a por outra? Ou talvez, se a vida é essencialmente absurda e sem sentido, qual é o ponto de buscar a autenticidade? Estas são perguntas válidas e que merecem uma resposta honesta e ponderada. A chave para distinguir entre uma mentira limitante e uma crença autêntica reside na autoconsciência e no questionamento contínuo. Não existe uma fórmula mágica ou um teste infalível que possa determinar se uma crença é verdadeira ou falsa. O que existe é um processo de autoexploração e de reflexão crítica que nos permite examinar nossas próprias crenças à luz dos nossos valores, das nossas experiências e das evidências disponíveis. Se uma crença te aprisiona, te impede de crescer, te gera sofrimento ou te afasta dos seus valores, é provável que ela seja uma mentira que precisa ser desconstruída. Se, por outro lado, uma crença te liberta, te empodera, te traz alegria e te alinha com seus valores, é provável que ela seja uma expressão autêntica da sua verdade. Quanto à questão do absurdo da vida, Dostoiévski não via o niilismo como uma solução. Ele acreditava que, mesmo diante da ausência de um sentido inerente na vida, podemos construir um sentido através das nossas próprias escolhas e ações. Podemos escolher amar, podemos escolher criar, podemos escolher servir aos outros, podemos escolher buscar a verdade e podemos escolher viver com coragem e com autenticidade. Essas escolhas, mesmo que pareçam pequenas e insignificantes, podem transformar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. É como disse Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores do Holocausto. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A busca pela autenticidade, nesse sentido, não é uma busca por um sentido predefinido, mas uma busca por um sentido construído, um sentido que seja coerente com nossos valores e com nossos propósitos. Em relação aos números e fatos que mencionei, lembrei de um estudo interessante da Universidade de Harvard, que acompanhou um grupo de pessoas por mais de 75 anos para identificar os fatores que contribuem para uma vida longa e feliz. Surpreendentemente, o estudo revelou que não era o sucesso profissional, o dinheiro ou a fama que importavam, mas a qualidade dos relacionamentos. As pessoas que tinham relacionamentos fortes e significativos com familiares, amigos e cônjuges viviam mais tempo, eram mais saudáveis e se sentiam mais felizes. Isso reforça a importância de cultivarmos a autenticidade em nossos relacionamentos e de nos permitirmos ser vulneráveis e honestos com as pessoas que amamos. Afinal, como disse Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas o berço da coragem, da inovação e da criatividade. Ao longo desta exploração da mentira que sustenta nossa existência, guiados pela sabedoria de Dostoiévski, desvendamos conceitos cruciais como liberdade, angústia existencial, fé, culpa e redenção. Compreendemos que a jornada em direção à autenticidade não é um destino, mas um caminho a ser percorrido com coragem, honestidade e autocompaixão.
descobrimos que a chave para desconstruir as mentiras que nos aprisionam reside na autoconsciência, no questionamento contínuo e na ressignificação da nossa narrativa pessoal. E, acima de tudo, reconhecemos que a busca por sentido na vida não é uma busca por um sentido predefinido, mas uma busca por um sentido construído, um sentido que seja coerente com nossos valores e com nossos propósitos. Agora, o que fazer com todo esse conhecimento? O próximo passo é transformar essas reflexões em ação. Comece identificando as áreas da sua vida onde você se sente mais vulnerável ou insatisfeito. Quais são os padrões de pensamento e comportamento que te impedem de viver plenamente? Quais são as crenças limitantes que te impedem de seguir seus sonhos? Uma vez identificadas essas áreas, comece a questionar as mentiras que as sustentam. De onde vieram essas crenças? Quais são as evidências que as sustentam? Existem outras perspectivas possíveis? Em seguida, abrace a vulnerabilidade. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas, seus medos e suas imperfeições. A autenticidade surge da aceitação da nossa própria humanidade. Busque relacionamentos autênticos, baseados na honestidade, no respeito e na vulnerabilidade. Compartilhe suas experiências com outras pessoas, busque apoio e ofereça apoio. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada e, por fim, ressignifique sua narrativa pessoal. Reinterprete suas experiências passadas à luz de seus valores presentes. Reconheça que cada experiência, por mais dolorosa que seja, te ensinou importantes lições e te ajudou a crescer como pessoa. Use essas lições para construir um futuro mais alinhado com seus sonhos e com seus propósitos. Ao aplicar esses insights em sua vida, você poderá experimentar uma série de benefícios, incluindo um aumento da autoestima, da autoconfiança, da resiliência e da satisfação com a vida. Você poderá construir relacionamentos mais autênticos e significativos, baseados na honestidade, no respeito e na vulnerabilidade, e você poderá viver uma vida mais plena e com propósito, alinhada com seus valores mais autênticos. Não espere mais. Comece hoje mesmo a desconstruir as mentiras que te aprisionam e a construir uma vida mais autêntica e significativa. O mundo precisa da sua verdade. Para continuar essa jornada, te convido a deixar um comentário abaixo, compartilhando suas experiências e insights sobre a mentira que sustenta a sua existência. Quais são os desafios que você enfrenta? Quais são as estratégias que você tem utilizado para superá-los? Sua participação é fundamental para enriquecer esta discussão e para inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Além disso, te convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre filosofia, psicologia e outros temas relevantes para o seu crescimento pessoal. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que buscam a verdade e que se apoiam mutuamente na jornada em direção à autenticidade. Nossa jornada pela filosofia de Dostoiévski nos revelou a complexidade da mentira que, paradoxalmente, muitas vezes sustenta nossa existência. Vimos que essa mentira não é necessariamente uma falsidade intencional, mas sim uma construção, consciente ou inconsciente, que criamos para lidar com a angústia da liberdade, a incerteza do futuro e a aparente falta de sentido da vida. No entanto, ao nos agarrarmos a essa mentira, corremos o risco de viver uma vida inautêntica, aprisionada em padrões de pensamento e comportamento que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. A verdadeira libertação, portanto, reside na coragem de questionar essa mentira, de confrontar nossos medos e de abraçar a responsabilidade por nossas próprias vidas. Dostoiévski nos ensina que a vida não é um conto de fadas,
mas um campo de batalha onde precisamos lutar constantemente contra nossas próprias fraquezas e contra as forças externas que tentam nos manipular. Mas é justamente nessa luta que encontramos a beleza, o significado e a verdadeira alegria. Ao nos permitirmos ser vulneráveis, ao nos mostrarmos autênticos e ao buscarmos a verdade, podemos construir uma vida mais plena e com propósito. Lembre-se das palavras de Dostoiévski. O sofrimento é a única causa da consciência. Ao enfrentarmos nossos próprios sofrimentos e ao aprendermos com nossas próprias experiências, podemos desenvolver uma maior compreensão de nós mesmos, dos outros e do mundo ao nosso redor. Não tenha medo de sentir, não tenha medo de errar e não tenha medo de ser você mesmo. A vida é uma jornada, não um destino. E o mais importante é aproveitar cada momento, aprender com cada experiência e amar com todo o seu coração. Encorajo você a continuar explorando as obras de Dostoiévski e de outros filósofos que abordam temas semelhantes, como Nietzsche, Kierkegaard e Sartre. A filosofia não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas um guia prático para a vida. Ao nos familiarizarmos com as grandes questões da existência, podemos tomar decisões mais conscientes e construir uma vida mais alinhada com nossos valores. E lembre-se sempre, a verdade te libertará, que a busca pela autenticidade seja a bússola que guia seus passos, a coragem, a força que impulsiona suas ações e o amor, a luz que ilumina seu caminho. E que, ao final da jornada, você possa dizer com convicção: eu vivi a minha verdade.